Vamos concluir aqui agora, sabe o que? Essa parte que vai falar do regime militar. A gente termina ele hoje, para a gente começar no período da democracia do Brasil. A atividade que vai para essa semana que vem, não é essa, mas na próxima semana, já é uma atividade com base em conhecimentos da Constituição brasileira. A gente vai falar de cidadania, vai falar de como a gente deve entender a Constituição, tá? Então essa parte aí vai ser interessante, porque a gente vai ver o quanto nós vivemos numa democracia ainda jovem e não sabemos disso, não sabemos o quanto sofrimento teve para construir essa democracia, né? Então temos aqui, ó, estamos aí na página 177 do nosso livro, tá bom, pessoal? Então preste atenção nessa página aí. Vamos terminar essa página com a última questão dessa página, que é a questão de número 6, tá bom? E ela diz assim, ela coloca dois textinhos. Ah, professor, não gosto de ler texto não sei o que, mas é necessário que a gente crie o hábito da leitura. Só tem coragem de ler um textinho como esse quem já tem o hábito da leitura. A pessoa que não tem olha para o textinho e diz assim, não, eu vou direto para as questões. Mas é necessário que você aprenda a ler com clareza e rapidez, né, gente? Porque senão vai ficar ruim para quando a gente for fazer nossas provas do Enem. O Enem é todo assim, ó, a prova do Enem é toda com texto. Se você não começar logo de agora, fica difícil quando chegar lá, né? Então o primeiro texto diz assim, ó. Pela primeira vez fui parte de uma comunidade, tinha carta branca para fazer perguntas indiscretas e divulgar minhas ideias. Mas isso terminou bruscamente em 1973. Da noite para o dia tornei-me uma estrangeira em minha própria terra, até que por fim tive que partir, pois não podia viver e criar meus filhos em um país onde o medo imperava e onde não havia lugar para dissidentes como eu. Isabel Allende, escritora chilena, né? Então, isso aqui aconteceu no Chile, viu? O Chile também teve um regime militar, com o general Pinochet. Tá? O Chile também teve um regime militar. A Argentina teve um regime militar com Perón, né? E o Brasil teve esse regime militar com esse monte de general aí governando o país, né? E o outro texto diz assim: falava-se em Brasil grande, Brasil potência, distribuíam-se adesivos com a inscrição Brasil, ame-o ou deixe-o. País, futebol, Copa, seleção e governo misturavam-se num grande carnaval de junho. Vivia-se um ciclo de crescimento inédito na história nacional. O Brasil tornava-se a 10ª economia do mundo, 8ª do Ocidente, 1º do Hemisfério Sul. Olha só, até hoje a visão do Brasil em outros países é a mesma, não mudou não. Carnaval, futebol, enfim, essas coisas. Infelizmente, somos nós que temos que mudar essa realidade. Caiu em nossa mão essa bomba, que nós não percebemos, mas essa bomba existe. Estudar cada vez mais e mudar essa realidade aí. É triste saber que a gente vive num país do futebol e da Copa e mais nada, só isso. Quanto tantos brasileiros inteligentes tem por aí afora. Tem muito brasileiro que é genial aí. Trabalha na NASA, estuda em Harvard, enfim. O brasileiro é um povo muito inteligente, só precisa de um impulso, né? Viu? Para acabar com esses paradigmas e modelos aí que tem, né? Então só, a letra A diz assim: a que contexto as citações se referem? A ditadura militar, é claro, né? Os dois textos falam de medo, de propaganda de governo, de não pode dizer o que quer, como diz lá no primeiro texto, enfim, regime de ditadura militar. Letra B. Indique dois aspectos que a autora do primeiro texto lamenta em relação ao referido contexto. Olha, ela lamenta a falta de liberdade, ela lamenta não poder criar os filhos no país que ela ama, enfim, é isso aí que ela lamenta, é obrigada a ela ir embora, né? Viu? É isso aí que fala, que ela lamenta aí no primeiro texto. Vamos virar a página agora, vamos lá virar a página. Página 177, vamos para 178, né? A 7ª questão diz assim:
Estabeleça a relação correta entre os conteúdos abaixo. Aí tem 1, 2, 3 e 4, né, os itens. Aí tem 1. Aliança Libertadora Nacional, Vanguarda Popular, Revolucionária, Vanguarda Armada Revolucionária, Palmares, né? Enfim, aqui são nomes de, digamos, de grupos que eram contra o governo. Aí você vai lá na alternativa que fala dos grupos que eram contra o governo, que não é exatamente esse nome, mas você lendo, você interpreta, você vai e marca. O 2. Castelo Branco extingue o pluripartidarismo. São criadas a Aliança Nacional Renovadora e o Movimento Democrático Brasileiro. Aqui é quando o Castelo Branco criou o Ato Institucional 2, o AI2, que acabou com os partidos políticos. Hoje a gente pode perceber que tem partido político adoidado, para todo canto tem partido político. Mas antigamente no regime militar só podia ter o do governo e o MDB, os dois partidos que existiam. O 3. O mandato do presidente ia durar 6 anos e a maioria do Senado estava garantida do lado do governo. Ah, meu Deus, 6 anos aguentando o presidente. Não tinha no mundo que merecesse, mas esse era o pacote que o governo poderia dar para o povo, era aquele lá. Tem um ditado que diz cada um dá o que tem, né? Então é isso aí. Então o outro que sobrou foi: ganhou as eleições em janeiro de 85, porém não assumiu o poder porque faleceu no mesmo ano, em abril do mesmo ano. Foi o primeiro presidente civil que nós tivemos. Infelizmente ele não assume e infelizmente ele não foi eleito pelo povo. Ele foi eleito lá dentro do Congresso por votação das pessoas lá dentro, deputado, senador e tudo. Viu? Pensando no vestibular, são questões típicas que você coloca em contato com o Enem, com o vestibular de São Paulo, vestibular de Fluminense, faculdade particular, enfim, tudo isso. E esses assuntos que eu acabei de falar para vocês vão cair nos vestibulares. Futuramente vocês vão fazer todos eles. No próximo ano vocês vão ser treineiros. Sabe o que é treineiro, né? Treineiro é aquele pessoal que vai fazer a prova do Enem sem um compromisso de ficar logo lá dentro, mas vai fazer a prova para pegar experiência. Quanto mais experiência você pegar, melhor para você. Melhor para nossos alunos aqui do São Francisco. Vão se dar muito bem, porque a gente sempre vai colocar eles como treineiros no nono ano logo, para começar logo arrebentando, né? Diz assim, ó, essa questão aqui da Universidade Federal, né? Entre 1974 a 1978, o governo do presidente Ernesto Geisel sinalizou o início do processo de abertura, definindo seu ritmo e sua forma. Lento, gradual e seguro. Seguro para quem, né? Para os militares, é claro. Nessa perspectiva, a abertura exigiu o quê? Aí você vai ler as alternativas e tal. A elaboração de um novo projeto constitucional. Não queria mudar a Constituição, não. O fortalecimento do bipartidarismo. Também não. Abertura política quer dizer novos partidos surgindo, tá bom? A letra C, a contenção do movimento feminista, que advogava a apropriação do divórcio, também não. Estavam falando de política. Letra D, a definição das funções do Estado, em razão das dificuldades econômicas advindas da crise do petróleo. Não. Ou letra E, que sobrou, o controle das instituições repressivas que ameaçavam o processo de distensão política. É meio enroladinho, mas se você tem... Por isso que eu digo para vocês, leiam muito para aprender a interpretar texto, para aprender a identificar o que está dizendo ali. Tem palavrinhas sinônimas ali que você, como não entende, você erra a questão, só porque você não lê. Quem lê muito, aumenta o vocabulário. E aumentando o vocabulário, com certeza vai entender uma questão dessa fácil. O controle das instituições repressivas. O que é repressiva? O governo não fazia repressão. Então, essas instituições precisavam ser controladas, viu? Que ameaçavam o processo de distensão política. Essas instituições é que atrasavam a abertura política. Tá bom? Então, você marca essa daqui, você marcaria essa daqui, tá bom? A segunda, eles colocam um monte de sigla de partido político. PSD, PTB, UDN, PSP, PSDC, pauta, não sei o que mais. PL, PRT, P não sei o que mais o que. É partido demais, né? Mas aqui morreram, tá embaixo finados. Vixe, Maria, morreram. A charge deve ser remetida ao contexto de que? Tá dizendo aqui, ó, todos os partidos estão mortos. Então, é o que mesmo?
O regime militar, no seu ato institucional, proibiu a atuação desses partidos aqui. Pronto, só isso. Então você vai buscar a alternativa que diz isso. Todos os partidos políticos, os militares aboliram todos eles. Pronto, só isso que você marcar. Só que não está do jeito que eu falei. Como eu falei para vocês, quanto mais você lê, mais você tem vocabulário. Quanto mais vocabulário, mais fácil para você e mais rápido você responde uma questão como essa. Tá bom? Mas tem que ter leitura, gente. Todo dia tem que ler um pouquinho. Senão não vai não. Né? Aqui. Vamos lá, terceira questão. Diz assim. Vamos analisar somente os itens de 1 a 3. Vamos ver aqui. O item 1 diz assim. É um perigo em que foram amplamente respeitados os direitos e garantias. Não, eu li errado. Veja só. É um período em que foram amplamente respeitados os direitos e garantias fundamentais do cidadão? Não. Respeitar direito do cidadão. Os militares respeitavam o direito do cidadão? Nunca. Né? 2. Foram observadas ações de resistência por parte de alguns segmentos da sociedade brasileira ao poder ditatorial militar instaurado, inclusive com luta armada. Sim, teve muita luta armada. Viu? 3. Então o 2 está certo. 3. No período citado, a exclusão de amplos setores da sociedade civil no processo decisório nacional ficou fortemente evidenciada. Certo demais, né? Teve muita coisa que foi excluída. Exclusão quer dizer de excluir. Excluir quer dizer mandar embora. Viu? Mandar para fora. Marca 2 e a 3, que estão corretas. Tá? 4. Assinale a alternativa correta sobre a expressão milagre econômico. Eita, não está dizendo milagre econômico, quer dizer, houve um milagre na economia. Letra A. Remete a um período em que houve, de fato, crescimento econômico no país, mas o preço foi elevado. Inflação, endividamento com o FMI e redução drástica das liberdades individuais, certo. Teve um crescimento no papel, mas na prática o negócio foi diferente. Porque o Brasil ficou endividado com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. É um banco que empresta dinheiro para países. É um banco que socorre os governos quando estão na pior. E tem umas exigências lá que depois eu vou falar para vocês quando a gente estiver estudando globalização. Tá bom? Aqui, aí o restante está tudo errado. Você vai marcar só que está correto. Tá bom? Vamos que esse aqui está errado. Por quê? Remete a um período em que o crescimento econômico ocorreu junto com o avanço de projetos sociais. Não tinha projeto social em regime militar não, viu gente? Está errado porque 3. Remete especificamente à década de 80, a de maior crescimento econômico do país. Nunca. A década de 80 é apelidada de a década perdida, viu? Tá bom? Graças ao regime militar que acabou refletindo aí também na década de 80. Letra D. O milagre foi, na realidade, uma grande revolução social tomada como meta de campanha pelos governos militares. Quando falar em social, gente, não combina com militar. Social e militar não se misturam, tá bom? Então essa questão já fica errada só por isso, tá? Letra E. A luta armada é uma forte expressão da política do milagre econômico? Não, de jeito nenhum, gente. A luta armada queria pegar o poder de volta, queria tirar os militares do governo e colocar um governo mais popular no comando, tá bom? Não tem nada a ver com milagre. Isso aí não se mistura com milagre econômico também não, tá bom? Aí esse milagre econômico, logicamente, foi durante o governo Médici, que é questão da próxima questão, que eu já falei sem querer a resposta. Muito bem, vamos lá. Essa 6ª questão é da Universidade Estadual do Piauí. Eles sempre colocam a UESP aqui também, de vez em quando ela aparece no livro. Diz assim: os governos militares pós-64 conseguiram impor um sistema atuante, inibidor de rebeldias contra os excessos de violência. Na época do general Médici houve o quê? Lutas democráticas importantes com o fim da censura? Não. O Médici foi censura muito alta, muito grande a censura dele. E, gente? Letra B. A exploração acentuada pelas propagandas oficiais de eventos sociais, como vitória do Brasil na Copa de 70. Teve muita propaganda do governo, realmente teve. Então você marca isso daqui. Teve muita propaganda. Brasil, quando falar no Médici, tem lá, Brasil, ame ou deixe. Ninguém segura esse país. O Brasil é o país do futuro, ainda hoje está sendo, oh meu Jesus. Então, e essas coisas vão acontecendo.
essas propagandas são a cara do Médici. Médici, propaganda, propaganda, Médici. Quem não gostar da propaganda, pau na cabeça de quem não gostar da propaganda. O Médici era desse jeito. E usou a Copa de 70 para se promover também. Foi lá agarrar o Pelé todo suado, agarrar o Rivelino todo suado, credo. E levantar também a taça do mundo lá no meio dos caras, né? Enfim. Fez lá a propaganda, lá recebeu o pessoal na chegada no aeroporto, enfim, né? Tudo isso aí é só, digamos, uma certa hipocrisia política. Você entende dessa maneira aí, tá bom? Mas sempre que falar em média, se fala em violência e também propaganda do governo. Ah, o governo é bom, o Brasil é bom, não sei o que, tá bom? Ok, a sétima questão. No Brasil, o ano de 1968 foi marcado pelo crescente choque entre as tentativas de maior participação política e o endurecimento do governo militar. Essa polarização pode ser constatada nos seguintes eventos ocorridos naquele ano: a passeata dos 100 mil e decretação do AI-5. Tá certo isso, corretíssimo, viu? É a sétima, essa daí mesmo. Passeata dos 100 mil, corretíssimo. Sempre lembrando a vocês que o contexto aqui, qual é o contexto? Guerra Fria, viu? Tudo isso acontecia enquanto o mundo vivia a Guerra Fria. E o Brasil também, é claro, vivia a Guerra Fria, aquele momento de tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Tá bom? O homem tinha chegado na Lua em 1969. Para você ter uma ideia, enquanto o pau torava na cacunda do brasileiro, o homem chegava na Lua em 1969, né? Ah, professor, eu não acredito nessa conversa fiada não, como foi para a Lua. Se o homem não tivesse ido para a Lua, o primeiro a denunciar era a União Soviética. E ela não denunciou, ela aceitou a derrota na corrida espacial, que ela disse que não tinha condição de mandar ninguém para a Lua naquele momento. Mas futuramente ela ia trabalhar para isso. Então, se ela falou, se ela aceitou, quem somos nós ocidentais para dizer que não foi, né? Então, a oitava questão diz assim: a administração João Figueiredo, que vai até 85, ela caracterizou-se por iniciar um processo de transição do país para a democracia. Tá certo? Isso aí tá certo, né? São acontecimentos que ilustram esse processo, exceto a assinatura da anistia. Você vai marcar só errado. Quando aparecer essa palavra exceto, você vai procurar uma só que é errada, tá bom, gente? Preste atenção nessa palavra exceto aqui. Uma só está errada. As outras todas estão certas. A assinatura da lei da anistia, permitindo a volta ao Brasil de exilados políticos, sim, não marca não, que está certo, buscar a errada. O fim do bipartidarismo, certo, começaram a surgir outros partidos políticos. Letra C, a volta das eleições diretas para os governos estaduais, sim. Já tinha eleição direta no governo do estado, só não tinha para presidente, mas para governo de estado já tinha eleição direta, tá bom? Letra D, o abrandamento da censura, ainda que ela tenha sido mantida, foi pouquinha, mas ainda tinha um pouquinho de censura. E a errada é essa, a revogação do AI-5, símbolo maior da autoridade do autoritarismo do golpe 64. Não foi revogado mesmo não, mas o AI-5 só veio acabar quando o pessoal criou a nova Constituição. Tá bom? E estamos aqui no finalzinho aqui, dois aqui, ó, tá na questão aqui. O general Gaotatsu Médici, parece até japonês, Gaotatsu Médici, foi presidente do Brasil, apoiado em um sistema de segurança que manteve, de forma violenta, a censura política contra os adversários. Na época de Médici, houve o quê? Perdas econômicas marcantes com a fuga constante de capitais para o exterior. Não. Na verdade, vinha capitais do exterior. Ele pediu muito empréstimo e o Brasil ficou endividado. Teve planos sociais? Não. Quando falar em social, gente, não está se referindo a militar, não. Militar e social não se misturam, não, tá bom? Não marca isso daí. Teve exploração econômica de capitais estrangeiros, mas fracasso na política de modernização? Não, até porque eles criaram obras enormes, como a Transamazônica, usinas que nunca funcionaram. Teve grandes greves no campo em favor da reforma agrária? Não, teve também não. Isso aí é coisa mais recente. E a letra E, manifestações. Deixa eu segurar aqui o slide mais. E letra E, manifestações de euforia incentivadas pela propaganda política oficial e a defesa do ideal de crescimento econômico.
Realmente foi isso aqui que teve mesmo, tá bom? Teve uma certa liberdade, vamos dizer assim, tá bom? Euforia, propaganda política oficial e defesa das ideias de crescimento econômico, teve essas coisas aí. Mas o Médici era ruim, é danado de ruim. E aqui, essa aqui eu vou deixar com vocês, essas aqui a gente já está com 20 minutos e vocês têm outras aulas para assistir, nós dependemos muito de tecnologia e a tecnologia nem sempre está a nosso favor, né? Só vou mostrar para vocês alguns símbolos aqui, ó, do regime. Isso aqui foi criado no tempo lá do Médici, né? O Brasil é feito por todos, não sei o que, coloca as cores do Brasil. Esse é o país que vai para frente, né? Exaltando a... Não é errado exaltar a pátria, não. Você canta o hino, você sabe a letra do hino nacional, você não passa vergonha se alguém pedir para você cantar, claro que você sabe. Mas você não vai, digamos assim, colocar isso na camiseta. Eu vou colocar no meu status, isso aqui. Esse é o país que vai para frente. Vamos pensar que você está apoiando algum candidato, com certeza. Vamos pensar que você está fazendo política com alguém. Então deixa pra lá, gente. Aqui é história. Eu sempre falo para meus alunos, rapaz, a gente vive no presente, planejando o futuro. A história existe para quê? Para ensinar a gente a ter experiência, para ensinar a gente a não repetir os erros e mostrar pra gente que só dá para entender o que está acontecendo hoje se você der uma olhadinha lá no passado. Pegar a nossa máquina do tempo aí, ligar o capacitor de fluxo da bichinha, voltar lá no passado e ver lá, e depois volta para casa de novo, né? Enfim, a gente não tem que ficar repetindo os mesmos erros, não, né? É inútil isso. Aí nós temos aqui a imagem dos nossos amados. Para finalizar o nosso assunto, ficamos com essa linda imagem dos ditadores do regime militar, os presidentes Costa e Silva, o Médici lá, o Figueiredo desse lado. Enfim, cara, os caras aqui, os grandes, digamos assim, os expoentes aí, os generais que mandavam no país. Quando foram? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Período aí de mais de 20 anos, esse povo fazendo, acontecendo aí, atrasando a nossa democracia. Porque a nossa democracia ela é uma das mais novas do mundo, apesar do Brasil não ser tão novo assim. Né? Mas estamos aprendendo e vamos aprender mais ainda, viu? A gente vai cuidar do nosso país direitinho e tenho certeza que vocês não vão deixar que o mal retorne a nós, né? Enfim, tem aqui o último slogan aqui do Médici: Brasil, ame ou deixe. O pessoal convida o pessoal para deixar o Brasil, né? Enfim, até aqui a resposta: Médici criou esse negócio, né? Enfim. Pois é, gente, aqui foi nossa aula de hoje, foi nosso regime militar. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai continuar falando do momento democrático. A gente vai falar da nossa querida e amada Constituição Federal. É muito importante, todo mundo deveria ter um bichinho desse em casa. Pede aí o papai, pede a mamãe. Papai, vai lá na escola, pede lá a diretora uma cópia. Papai, pede lá, arruma aí, mamãe, em algum lugar por aí. Tem tanto lugar que tem. Pede a um político aí, pede um vereador, um desses candidatos. Eles não conhecem, eles não gostam tanto de leis. Vai lá e pede um a eles. Senhor candidato, me dê uma Constituição. Adoro o artigo 5º. Eu aposto que ele vai adorar quando você disser isso aí pra ele. Tá bom? Então ficamos por aqui. Próxima aula a gente fala sobre democracia, sobre a história do Brasil, que é maravilhosa, é massa demais a história do Brasil. E o tio Jorge fica por aqui por hoje, tá bom, gente? Até a próxima, se cuide e fiquem em casa. Tchau.